Bom, hoje é a nossa aula de número 5, ainda na doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia. A gente já estudou a pessoa, a divindade, e nesse momento estamos na obra, a obra do Espírito Santo. Já estudamos como que ele fazia a obra dele no Antigo Testamento, e estamos estudando agora no Novo Testamento, ok? Continuando, então o Espírito Santo dirige e possibilita a expansão da igreja. Então quem dirige e possibilita, faz com que a igreja expanda, cresça, né? É o Espírito Santo também, ok? Atos capítulo 8, do versículo 27 a 29. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então veja que o propósito do Espírito Santo era que esse eunuco fosse salvo. O que ele fez? Conduziu o seu servo Filipe até ele, mandou aproximar-se e ver o que estava acontecendo. O propósito era o quê? Que ele explicasse Isaías para o eunuco, que não estava entendendo nada. E com isso ele fez o quê? Ele dirigiu a igreja, estava dirigindo ali o que o Filipe tinha que fazer, e estava expandindo a igreja, aumentando em número, né? Atos capítulo 13, do versículo 2 ao 4. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja que o Espírito Santo dirigiu novamente Saulo, que é Paulo, né? Paulo de Tarso, Saulo, e Barnabé. Ele dirigiu para que eles fossem aonde o Espírito queria que eles fossem. Para quê? Para expandir a igreja. Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo dirige e leva, ele impede. Não era propósito naquele momento que eles pregassem na província da Ásia. Então, o Espírito Santo ele dirige e expande a igreja do jeito que ele quer. Atos 16, versículos 6 ao 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos... Não, esse aí já foi. É o próximo. Desculpa. Qual que é o próximo slide? Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então, o Espírito Santo dirigiu o que eles tinham que impor aos outros apóstolos, aos outros enviados. Então, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo as exigências necessárias. Então, o Espírito impôs as exigências para que eles fossem dirigidos e expandissem a igreja. Tá? Outro item, a obra do Espírito Santo com respeito à vida do cristão. O que ele faz na vida do cristão? O Espírito Santo regenera o cristão. Regenerar é um nascer de novo, tá? Recriar, novo homem. Ele não pega o velho homem e remenda, não. Ele quebra e nasce de novo. Ele quebra o vaso antigo e faz um vaso novo. Então ele é regeneração. Próximo slide. Então, título capítulo 3, versículo 3 ao 6. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes,
vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a gente pode entender o quê? Como nós éramos e como nós vivíamos. Nova criatura. Não vivemos mais assim e não somos mais assim. Então, regenera, uma regeneração. Por isso que a palavra é conversão. Conversão é mudar de direção. Você estava indo em direção ao pecado, você volta e vai em direção a Deus. Conversão, convergir, mudança de direção, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, regenerados, recriados, por meio de quê? De uma semente imperecível, incorruptível, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Ok? João capítulo 1, versículo do 12 ao 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Uma regeneração. Éramos o quê? Nascidos de descendência natural, vontade da carne, vontade de homem, não somos mais, mas nascemos de Deus através do Espírito Santo, que nos regenerou. Ok? Evangelho de João capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Bom, vamos ver primeiro do 1 ao 5. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, escondido, para ninguém ver o que ele estava fazendo. Mestre, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Sabemos, eles sabiam que Jesus ensinava da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então os fariseus reconheciam que era Jesus, eles não aceitavam. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Próximo slide. Do 6 ao 10. O que nasce da carne é carne, o homem é natural, é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso que somos seres espirituais. Ok? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Por quê? Eram cegos, só religiosos, cegos. Quem abre o nosso entendimento é o Espírito Santo. Eles não tinham, então eles não entendiam isso. Eles não entendiam. Mas quem explicou isso aqui? Foi Jesus? Não, ele veio aqui na terra e confirmou. Já estava na Escritura. Ok? Próximo versículo. Em Ezequiel, capítulo 36, do 25 ao 27.
Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, já tinha sido explicado em Ezequiel, mas Nicodemos não entendeu. Ele entendia o quê? As ordenanças dos homens, mas o Espírito não estava nele. Ele não podia entender o que Ezequiel tinha profetizado. Ok? Então, nascer da água é uma referência à purificação dos pecados extraída de onde? De Ezequiel. Jesus estava citando Ezequiel, falando com ele. Mas Nicodemos não entendia, né? Próximo. A comparação entre o nascimento físico com o espiritual. Está aqui, João, capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Contudo, aos que receberam. Tenta não chacoalhar a mesa, aí não bate. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, é uma referência. Jesus veio confirmar o que já estava profetizado. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus tinha que fazer aqui, tudo que ele falou, era confirmando o que ele já havia dito para os profetas do Antigo Testamento que iria acontecer. Tá? Nicodemos não entendia isso. Israel inteiro não entendeu. Apenas os que foram convertidos. Tá? Não é escolha da pessoa, mas é obra do Espírito na pessoa. Eu não escolhi ser salvo. O Espírito me escolheu e me mudou. É assim que é a vida do cristão. Ninguém escolhe a Deus. A palavra diz que nós somos inimigos de Deus. Inimigos. Amávamos o mundo. O amor ao mundo é inimizade com Deus. Somos inimigos de Deus. O Espírito vem e fala, vem cá. Você é de Deus e te muda. Então não é uma escolha pessoal. Foi Deus que escolheu. Tá? Próximo slide. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 ao 10. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre seus mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então aqui Ezequiel, vendo aqueles ossos secos, profetizou. Quem eram os ossos secos? Nós. Ossos secos, mortos. Tá? É um simbolismo. Quando ele profetizou, o Espírito entrou. O que ele viu? Começou a se formar medula, tendão, músculo, pele. Se colocaram em pé e começaram a andar. Esse é o novo nascimento. Esses somos nós. Então, quem escolheu aqueles ossos secos caídos no chão? Foi Deus. Os ossos não se levantaram e falaram, Deus, eu quero o Senhor. Não. Morto não fala, não tem vontade, não vive, está morto. Ok? Próximo slide. Todavia, Deus Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Tá? O que é misericórdia? É não dar o que a gente merece. Isso é ser misericordioso. O que acontece hoje no mundo? A confusão. O ímpio vive, tem saúde, tem trabalho, tem sustento, né? Às vezes não fica doente, tem filhos, prospera, né? Deus está sendo o que com ele? Gracioso? Não, misericordioso. Não está dando para ele o que ele merece. Isso é ser misericordioso. O que é graça? É salvar. É dar para nós o que nós não merecemos. Misericórdia é não dar o que você merece. Então, o ímpio vive a vida dele normal, tranquilo. Deus está sendo misericordioso com o ímpio. Não está sendo gracioso, porque ele vai morrer e vai para o inferno.
nós recebemos a misericórdia e a graça de ser salvo. O ímpio não tem a graça. Ok? Então, todavia Deus, que é rico em misericórdia, porque a misericórdia de Deus está sobre todos, a graça não. Tá? Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Para quem que Ele deu vida? Para os escolhidos, os predestinados, os foram escolhidos antes da fundação do mundo. Tá? Ainda quando estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Temos graça. O ímpio não tem graça, tem misericórdia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, não escolhemos. É dom de Deus. Ele deu um dom para você, o dom de ser salvo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tá, ok? Então é o Espírito que faz, é o Espírito que escolhe a pessoa. Não somos nós que escolhemos Deus. Tá? A habitação do Espírito Santo na dispensação atual. Então, como que o Espírito Santo atua hoje? É diferente do Antigo Testamento. Tá? O Espírito Santo habita em cada cristão individualmente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo entrava e capacitava a pessoa e depois ele saía. Hoje não, ele entra e fica. É diferente. Tá? Então o Espírito Santo habita em cada cristão individualmente. Individualmente. Primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 6, do versículo 6,19, não está aí? Vai para frente. Não? Tá, eu leio aqui, pode voltar então. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, o qual receberam de Deus, e que vocês não são de si mesmos? Nunca fomos de nós mesmos. Nosso corpo é de Deus, nossa alma é de Deus, o Espírito que habita em nós é de Deus. Então, somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele não sai de dentro da gente. Por isso que não se perde a salvação. Para perder a salvação, o Espírito Santo tinha que sair de dentro da gente. Isso não vai acontecer. Ok? João capítulo 14. Mais um. Isso. João capítulo 14, do 15 ao 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Tá? É para sempre. O mundo não vê e nem o conhece. O ímpio não tem o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo habita individualmente dentro de cada cristão. O Espírito Santo habita na igreja como um corpo. Então, quando os cristãos se juntam, é um corpo. Cada um é um membro e tem uma função, como um corpo humano. Por isso que Paulo usou uma analogia. Uma analogia para você entender. Então, é um corpo. Cada um tem a sua função e toda parte do corpo é essencial. Não existe a mais importante ou a menos importante. Todas são importantes. Né? Se você quiser entender, veja qual parte do seu corpo você pode cortar e jogar fora. Nenhuma. Né? Então, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, quando nos juntamos, somos um corpo. Nosso corpo é sagrado. Somos o santuário de Deus.
Por isso que hoje não existe mais templo nem tabernáculo, ok? Segunda carta do apóstolo Paulo ainda, Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não existe acordo nosso, a igreja, com os ídolos. Não existe, não tem acordo. Não existe isso. Quando a gente faz algum acordo com ídolos, quando a gente peca, a gente faz alguma coisa que aborrece a Deus, é isso aqui, ó. Não há acordo entre o templo de Deus, nós, a igreja e os ídolos. É igual quando Israel colocou dentro do templo de Deus estátuas. Não existe isso. Quando a gente coloca um ídolo dentro do nosso coração, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando o templo de Deus e colocando uma estátua ali dentro. Tá? Não existe. Efésios 2, capítulo do 20, versículo 20b até o 22. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, o que é pedra angular? É uma pedra, é o alicerce, é a pedra principal da construção. Tá? Então Jesus é o alicerce. Quando você faz uma casa, você faz um alicerce. E as paredes sobem, o alicerce sustenta a casa. Então o que sustenta a igreja? A pedra angular, que é Cristo. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, é um santuário, é um simbolismo isso aqui. Então a igreja somos nós, somos a casa, estamos em cima da fundação, que é a pedra angular, que é Cristo. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 5. À medida que se aproximaram dele, que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens. Então, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus. Tá? Rejeitada pelos homens. Os homens o rejeitam. Isaías disse, era o mais rejeitado entre todos os homens. Mas escolhido por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Aqui pedras são tijolos. Então tem a pedra viva e os tijolinhos que vão construindo. Formam a casa espiritual. Para serem sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Qual é o nosso sacrifício? Resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Resistir é o nosso sacrifício. Porque o pecado ainda nos assedia. A nossa carne ainda quer o pecado. Ok? O Espírito Santo habita em todos os cristãos. Então ele habita para sempre, individualmente, em cada cristão. Ele habita na igreja. E ele habita em todos os cristãos. Não existe cristão sem Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não é cristão, não é salvo. Ok? Como que você faz para saber se a pessoa é cristã ou não? Só Deus sabe. Não. O Espírito testifica. Se você olhar para a pessoa e ver obras da carne, não é cristão. Você tem que olhar para a pessoa e ver frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Ok? O Espírito testifica. Jesus falou, pode uma árvore boa dar fruto ruim? Uma árvore ruim dar fruto bom? Não. O ímpio, fruto ruim, obras da carne. O cristão, frutos do Espírito, frutos bons. Então, o Espírito testifica. Então, o Espírito Santo habita em todos os cristãos. Evidências. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao 2, Romanos 10, 13 e 1 Coríntios 6, 19. Temos as três passagens juntas aqui. Então tá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Por quê?
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. São 3 passagens, parece que é uma coisa só, um livro só. Ou seja, o templo do Espírito Santo habita em vocês. Todo mundo que invocar o nome do Senhor será salvo e receberá o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo habitando dentro dele. Tá? Romanos capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá? Não pertence. Não tem o Espírito? Não pertence. Tá? Quem está falando isso é a palavra de Deus. Então o Espírito Santo habita dentro de todos os cristãos. Evidências da unidade das pessoas da divindade. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. É uma unidade. Um só. Somos um só. Tá? Jesus falou: seja um comigo como eu sou um com meu Pai. Uma só. Unidade. Então, esta passagem mostra que não podemos distinguir entre as pessoas divinas que habitam em nós. Se o Pai e o Filho têm sua habitação conosco, então o Espírito Santo também. Assim podemos convidar Jesus para entrar em nosso coração. Então, quem habita dentro de nós? Os 3 em um. Os 3. Ok? Então, unidade das pessoas da divindade. A habitação do Espírito Santo no cristão é o selo divino na vida dele. Então, quando Paulo escreveu que fomos selados, o que isso quer dizer? Na época de Paulo, era a época de Roma, o imperador selava a sua carta. Então ele tinha um anel, ele pegava aquela carta, fechava, punha a cera e selava, certo? Aquilo era o selo do imperador. Quer dizer que aquela carta tinha um destino e ninguém podia alterar esse destino, nem abri-la, nem tocá-la. Então foi o que Deus fez com a gente, ele selou a gente. Ninguém mexe com a gente e nós temos um destino, que é o céu. E não será desviado, porque quem selou foi Deus, ele é o nosso imperador, ok? Então, Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então é a garantia, é o selo, é a garantia do quê? Da promessa. Do quê? Que vamos receber a herança. Ok? É a promessa, é a garantia. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é a redenção final? Redenção, Jesus comprou a nossa salvação, comprou o nosso corpo. A redenção, quando o nosso corpo será glorificado. Então, é o selo, é a garantia da nossa redenção. Então Paulo diz o quê? Não entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Quando nós pecamos, ele entristece. Ele é uma pessoa, ele entristece. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Não é uma escolha nossa. É Deus que nos mantém aqui. Se deixar para a gente escolher, a gente vai embora. Vira as costas de novo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia do que está por vir. Tá? Então, Deus nos mantém aqui firme, não deixa a gente ir embora. Tá? É Ele que incomoda você de manhã cedo para vir na IBD, à tarde para você ir no culto, porque você está cansado, você não quer vir, não quer acordar cedo, não quer ir no culto, você quer ficar em casa assistindo a televisão. Isso é normal com todo mundo, tá? Mas Deus fala, não, vamos lá, você vai sim, você vem.
Ele ungiu. O que é ungiu? Capacitou. Fomos capacitados para isso. E nos selou. Por quê? Propriedade dele. O selo do imperador fazia o quê? Essa carta é propriedade do imperador. Ninguém vai mexer nela. E ninguém mexia. Ninguém queria ser executado, morto pelo imperador romano. Então, propriedade. E pôs seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ok? 2 Coríntios capítulo 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então Deus nos preparou para esse propósito aqui e para o futuro, dando o quê? O Espírito como garantia. Então dessas passagens se pode observar o seguinte: Deus é o selador, o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo como selo na vida do cristão é o penhor, a garantia de que o cristão será redimido completamente, incluindo o seu corpo à volta de Cristo. Tá? O final da nossa redenção é o corpo em forma de glória, o corpo glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, se você é salvo, ele está dizendo aqui, se ele habita em você, se você é salvo de verdade, não é só da boca para fora, não é só mais um religioso, não é mais uma sementinha do inimigo plantada no meio do trigo. Se você ressuscitou dentre os mortos, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Tá? Então, se você é salvo de verdade, se foi Deus que te selou, o Espírito, por meio do seu Espírito que habita em vós, dará vida a seus corpos mortais. Ok? O ato de ser selado não é experiência que devemos procurar ou pedir do Senhor em oração. É uma obra de Deus recebida pela fé em Cristo. Então já somos selados. A obra já foi feita, então não precisamos orar por isso. Nós já temos. Temos que orar por outras coisas. Ok? As aplicações práticas da habitação do Espírito Santo no cristão. Na prática, o que acontece? Na prática, a prática é o nosso dia a dia. Ezequiel 36, 26a, 32b. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta à nação de Israel. Então, na prática, você vai se humilhar. Então Deus nos humilha, porque Ele mostra quem nós somos. Então, humilhar-vos debaixo das suas mãos poderosas. Então, a presença do Espírito Santo em nós deve nos humilhar. Por isso que você se ajoelha e ora e pede perdão pelos pecados. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz com você, ele te humilha. Ele mostra quem você é. E você entende. E você se humilha. Tá? Então, a presença do Espírito Santo em nós deve nos encorajar. Então, primeiro ele faz você se humilhar, se tornar servo, depender do Senhor, reconhecer quem você é, que você é fraco, você é caído, você é pecador, entendeu? Você precisa de Deus. Isso é se humilhar. E ele nos encoraja. Como? Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós já temos os primeiros frutos, que são o que Paulo escreveu em Gálatas. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então nos encoraja ao quê? A aguardar com ansiedade o quê? A nossa redenção completa. Tá? Então a presença do Espírito Santo em nós exige o uso correto dos nossos corpos. Então na prática ele nos humilha, nos encoraja e agora ele exige, ele não pede, ele exige que nós possamos usar nossos corpos corretamente. Como? Colossenses 3. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que ele está dizendo? Matem o pecado. Matem tudo que está em nós que é terreno. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria.
Prática é o quê? Matar tudo que há de mal em nós. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, suplico, peço, imploro, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não se deixem ser formados pelo mundo. Não, o mundo morreu para a gente. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o uso correto de nossos corpos. Gálatas 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se a gente fizer o que Paulo está pedindo, em Romanos, o que vai acontecer é o que ele escreveu para Gálatas. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito. Nossa carne está em conflito com o Espírito. Um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É um conflito. Conflito diário. Do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, eu aviso vocês, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque não têm o Espírito Santo. Eles têm as obras da carne. Ok? Próximo slide. Aí Paulo continua. Quem tem o Espírito Santo tem o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mataram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Ok, irmãos? Nossa aula termina por aqui. No próximo domingo a gente vai entrar na aula sobre o batismo do Espírito Santo. Ok? Vamos orar. Pai, obrigado por essa aula, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Que nós possamos pegar essa semente e colocar em nossos corações para que ela dê muito frutos, Pai. Que o Senhor nos proteja indo para casa e que o Senhor nos traga aqui à noite para que possamos cultuar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.